Neste vídeo, eu vou falar sobre os princípios fundamentais da administração pública e alguns princípios específicos do processo administrativo. Eu sou o Arlen Silva, auditor fiscal da Receita Federal, e seja bem-vindo ao canal Tributário na Prática. Apesar do canal se dedicar a assuntos tributários na prática, eu acho relevante falar, mesmo que superficialmente, sobre alguns princípios importantes para o processo administrativo fiscal. E este é o objetivo deste vídeo. Primeiramente, vamos conceituar o que é administração pública. A administração pública é um conjunto de atividades e processos realizados pelo Estado por meio de seus órgãos e agentes com o objetivo de promover o interesse público e prestar serviço à sociedade. Envolve a gestão de recursos públicos, a formulação e a implantação de políticas públicas, a regulação de setores e atividades econômicas, a fiscalização, entre outros atributos. E por que estudar princípios? É fundamental conhecer os princípios para se ter uma compreensão superior das normas de um determinado sistema jurídico. Vamos ler aqui um conceito de princípios do ilustre professor Celso Bandeira de Mello. Princípio é, por definição, mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas, compondo-lhes o espírito e servindo de critério para sua exata compreensão e inteligência, exatamente por definir a lógica e a racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá sentido harmônico. É o conhecimento dos princípios que preside a intelecção das diferentes partes componentes do todo unitário, que há por nome sistema jurídico positivo. Os princípios podem estar expressos ou implícitos nas normas jurídicas, como vamos ver adiante. O artigo 37 da Constituição Federal estabelece que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Todos os poderes, executivo, legislativo e judiciário, de todos os entes da Federação, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Então temos aqui o famoso LIMP, que é conhecido assim pelas iniciais de cada uma dessas palavras, que estão expressamente determinados como princípios a serem observados pela administração pública. Vamos começar então aqui pelo princípio da legalidade. O inciso 2 do artigo 5º da Constituição Federal consagra aqui o princípio da legalidade. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. A administração só pode fazer o que a lei permite, só pode agir de acordo com a lei. O ato administrativo deve sempre estar vinculado à lei. Somente a lei, em sentido formal, ou seja, aprovada por um processo legislativo, pode estabelecer obrigações ou restrições aos cidadãos ou à administração pública. Princípio da impessoalidade. O Estado deve agir de forma imparcial, não podendo gerar benefícios ou danos a pessoas específicas. O agente público deve agir sempre visando o interesse público e que seus atos são imputados ao órgão, nunca ao agente que pratica o ato. Os atos dos agentes públicos devem ser sempre imparciais. Princípio da moralidade. A função pública deve ser exercida com ética, honestidade e boa-fé. Atender às necessidades da administração pública sem qualquer desvio de interesse próprio. Na legislação brasileira, existe uma lei específica, a Lei de Improbidade Administrativa, que trata das sanções a serem aplicadas aos agentes públicos no caso de transgressões à lei. Princípio da publicidade. Os atos jurídicos praticados pela administração pública somente têm eficácia a partir da sua publicação. Um exemplo disso é o Diário Oficial da União, onde são publicados os atos dos poderes da União. Significa também o livre acesso do cidadão aos assuntos de seu interesse e de transparência na atuação da administração pública. O princípio da publicidade está estampado no inciso 33 do artigo 5º da Constituição Federal. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade,
ressalvado aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Vamos para o princípio da eficiência. Significa que o Estado deve buscar o melhor resultado com o mínimo de recursos empregados. Os serviços públicos devem ser exercidos com produtividade e competência, sem excessos na burocracia, visando atender de maneira satisfatória a coletividade, com agilidade e economia de recursos. Esses foram os princípios que estão expressos no artigo 37 da Constituição Federal. Existem outros princípios que nós vamos ver agora, que são princípios implícitos na Constituição e que devem ser observados pela administração pública. Vamos começar pelo princípio da razoabilidade. Significa a compatibilidade entre os meios e os fins de um ato administrativo. A administração pública deve buscar meios adequados, necessários e proporcionais para a realização de seus atos. Por exemplo, ao aplicar sanções, a administração pública deve considerar a gravidade da infração, os antecedentes do infrator, o impacto social e econômico da penalidade. Princípio da proporcionalidade. Verificar se o ato ou norma são adequados para atingir determinado fim. Ponderação entre a aplicação da norma ou realização de um ato e os fins que se querem atingir. Atos desproporcionais são ilegais e devem ser anulados. A administração não deve agir com excessos, adequando uma proporção entre os meios e os fins desejados. Por exemplo, ao regulamentar um setor econômico, como a fixação de requisitos técnicos, o Estado deve buscar um equilíbrio entre o interesse dos consumidores e os interesses privados dos agentes econômicos. Princípio da supremacia do interesse público. Os interesses do Estado prevalecem sobre o interesse do particular, porque a atividade da administração visa o bem comum. Exemplo, desapropriação por utilidade pública, prazos processuais para a administração pública, normalmente eles são dilatados, a regulamentação de uma atividade econômica são exemplos da supremacia do interesse público. Princípio da autotutela é a possibilidade ou dever da administração pública rever seus próprios atos. Vamos ler aqui um conceito da ilustre professora Maria Silvia de Pietro. Pela autotutela, o controle se exerce sobre os próprios atos, com a possibilidade de anular os ilegais e revogar os inconvenientes ou inoportunos, independente de recurso ao judiciário. Inclusive, o processo administrativo fiscal é a administração tributária revendo seu próprio ato de lançamento. Agora, o princípio da indisponibilidade. Os interesses e os bens públicos são indisponíveis, ou seja, o administrador ou agente público não pode renunciar aos direitos da administração, devendo cumprir rigorosamente a lei. Por exemplo, a atividade do auditor fiscal da Receita Federal. No exercício da sua função, se ele se deparar com situação de sonegação, ele não pode deixar de cobrar os tributos correspondentes. Continuidade dos serviços públicos. Os serviços públicos devem ser prestados de forma contínua, sem interrupções indevidas, visando atender de maneira regular e constante às necessidades da sociedade. Exemplos: fornecimento de água, de energia elétrica, de transporte, serviço de segurança pública, serviço de saúde. Esses serviços, quando são interrompidos, eles causam muitos prejuízos aos cidadãos. Inclusive, nos casos de interrupções eventuais, a administração pública deve planejar e adotar estratégias para mitigar os impactos e restabelecer os serviços o mais rápido possível. Princípio da celeridade processual. Refere-se à busca e rapidez no trâmite dos processos administrativos. Estabelece que a administração deve atuar de forma ágil na realização das suas atividades, evitando morosidade e demora excessiva na tomada de decisões. Os atos precisam ser realizados com prazos razoáveis. Envolve também a simplificação de procedimentos, a capacitação e qualificação de servidores e o uso de tecnologias, sem nunca comprometer a segurança jurídica e a qualidade das decisões. Bom, eu falei dos princípios fundamentais da administração pública. Agora eu vou falar de alguns princípios específicos importantes para o processo administrativo. Começando aqui pela legalidade objetiva. A atuação da administração pública deve estar estritamente em conformidade com a lei e respeitar as normas jurídicas aplicáveis. Exemplo: elaboração e execução
do orçamento público, a realização de licitações, o processo administrativo fiscal determinado pelo Decreto 70235 são exemplos da aplicação da legalidade objetiva. Princípio da oficialidade. Esse princípio estabelece que a administração pública deve agir de forma ativa, por iniciativa própria, na busca do interesse público e na promoção do bem comum. A administração pública não deve aguardar uma solicitação ou uma demanda para agir em prol do interesse público. Também quer dizer que, iniciado um processo, cabe à própria administração impulsioná-lo até a sua conclusão. Princípio do informalismo. No processo administrativo, os atos praticados não exigem formalidades específicas, exceto se houver exigência legal expressa quanto à forma do ato. Exemplo de informalismo. No PAF, não é exigido um advogado para representar o contribuinte. Princípio da verdade material. A administração pública deve buscar a realidade dos fatos, não se limitando a formalidades ou aspectos formais. Deve analisar e investigar todos os elementos de prova. Exemplo: quando a Receita Federal procura o real proprietário de uma empresa, não se limitando àqueles sócios que são apresentados ali nos atos sociais. Princípio do contraditório e ampla defesa. A ampla defesa refere-se à opção do acusado de utilizar todos os meios admitidos para compor o material probatório e contraditório, não podendo haver o cerceamento do direito de defesa, sob pena de nulidade do processo. Esse princípio está estampado no inciso 55, artigo 5º da Constituição Federal. Os litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Princípio do devido processo legal. Tem como objetivo garantir que nenhum indivíduo seja submetido a arbitrariedades, assegurando que todos tenham acesso à justiça e sejam tratados de forma justa e equitativa perante a lei. Esse princípio está estampado no inciso 54, artigo 5º da Constituição Federal. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Algumas garantias são essenciais ao processo, como, por exemplo, a pessoa deve ser notificada de maneira adequada, deve ser dada a oportunidade de defesa, julgamento por julgadores imparciais e a decisão deve ser fundamentada, além do direito à recorribilidade. Então, são esses os princípios importantes para a compreensão do processo administrativo fiscal. Agradeço àqueles que ficaram até o final do vídeo. Eu sou o Arlen Silva e se esse vídeo fez algum sentido para você, dê um like, se inscreva no canal e acione o sininho para você receber notificações de novos vídeos. Fique à vontade para fazer comentários, sugestão de novos vídeos e até mesmo perguntas, que eu vou responder o mais rápido possível. Até o próximo vídeo aqui no canal Tributário na Prática.